boa tarde, que Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos dando início à nossa 10ª aula e o tema dessa aula é a ressurreição e o novo nascimento, né? Então os senhores podem perceber que desde a aula do pecado nós temos aí um caminho que está sendo costurado. Nós falamos na aula do pecado que as 3 consequências do pecado, primeiro, que é o pecado de Adão e de Eva, foram a morte, a separação do homem e Deus e a escravidão, tanto a escravidão do trabalho quanto a escravidão do pecado, né? Inclusive, ontem na igreja, né, eu vou só compartilhar rapidamente, eu falei sobre as consequências do pecado do ponto de vista da mulher. O apóstolo Paulo fala isso também, né? O modo como ela foi seduzida e o modo como Deus, através dos filhos, salva essa... está em 1 Timóteo, né? O modo como Deus resgata a mulher das consequências do próprio pecado de Eva, né? Do próprio pecado inicial. Ali tem uma ideia de salvação na missão, na sua missão de cuidar do filho. O apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo 2, se não me engano 14, 15, ele fala que a mulher é salva na missão de cuidado do filho, se ela permanecer em amor, se ela permanecer em santificação, se ela permanecer na fé e em bom senso. Na verdade, a tradução seria permanecer em moderação. É bem interessante a análise daquele versículo, embora não seja objeto de estudo nosso hoje, tá? Mas vale só para mencionar aí aos irmãos que isso também é importante. Então, essas 3 consequências do pecado da humanidade, Adão representa a humanidade. Adão e Eva representam homem e mulher como um todo. Essas 3 consequências até hoje estão presentes. Até hoje nós morremos, até hoje nós não temos um contato ao ponto de tocar em Deus, ver em Deus, ouvir audivelmente Deus, por conta da pecaminosidade humana, por conta dos nossos pecados. Até hoje somos escravos do trabalho, né? A Bíblia fala, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Até hoje é assim, né? Nada mudou, né? Permanece até hoje da mesma forma, o pecado continua reinando. Muito embora Jesus Cristo então veio ao mundo, se fez homem, se fez na condição de carne pecaminosa, diz isso em Romanos capítulo 8, para que nós fôssemos justificados pela fé. Então nós falamos sobre a justificação pela fé, que é o perdão dos nossos pecados. Se Cristo nos justificou, ou seja, se Ele imputou sobre nós a justiça de Deus por meio do seu sacrifício, nós somos feitos justos, amém? Somos justos, somos justificados, não pela nossa obra, mas pela obra de Cristo na cruz, né? Por meio da nossa fé. E isso nos dá também, o que nós falamos na aula passada, a salvação, ou seja, somos resgatados do pecado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, diz as Escrituras. E isso tudo tem um start com o novo nascimento. Então hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento. O capelão, por que a aula do novo nascimento veio depois dessas aulas? Poderia ter sido uma pergunta, mas a ideia é que nós começamos com a morte de Jesus, que nos justifica do pecado e nos salva. Agora, o novo nascimento, ele tem uma nova função. Eu queria começar essa aula fazendo uma pergunta. O texto base de hoje vai ser João capítulo 3, 1 João 2,6, 1 João 3,2. O que significa a morte, a ressurreição, a encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo? Lembrando, encarnação é Deus na forma de carne, não é reencarnação, tá? Deus assumindo a carne humana, Deus assumindo a condição humana. O que significa a encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo? Nós já chegamos num ponto do discipulado e já dá para responder essas perguntas com bastante propriedade, né? Vou perguntar aí para os irmãos, o que significa a encarnação de Cristo? Jesus assumir a forma humana, né? Aí se faz semelhante a nós para se aproximar. Perfeito. Deus se aproximando, se revelando e mostrando quem Ele é para que nós venhamos a conhecê-lo. E o que significa a morte de Cristo? Pagamento? Restaurar dos pecados. Isso. Pagamento, a expiação pelos nossos pecados e pelos pecados de toda a humanidade. Restaurar, né?
A morte de Cristo é o pagamento, mas a aceitação da morte pela fé é a salvação, né? É o perdão dos nossos pecados, a justiça que é colocada sobre nós pela fé. Aí eu pergunto para os irmãos, a última pergunta: e o que significa a ressurreição de Cristo? A certeza da glória. Para o Pai, Certeza da glória, voltar para o Pai. voltar para o Pai. Então, a ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte, né? Que Jesus tem. A morte foi tragada pela vitória. Mas o que ela significa para nós? Ela... Novidade de vida. Isso. Então, ela significa um novo ser, uma nova vida, e também significa a vida eterna, como os senhores bem dizem. Tem essas duas dimensões, a dimensão no tempo e a dimensão da eternidade. Na verdade, a nova vida, a ressurreição de Cristo, significa que o eterno Deus veio ao mundo, né? E Deus, a Bíblia fala, e Deus o ressuscitou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se prostre todo ser no céu, na terra e debaixo da terra. O que a Bíblia está querendo dizer é que o reino de Deus vem a nós, né? O reinado de Jesus Cristo veio a nós. A morte foi tragada pela vitória. Jesus reina, inclusive, sobre a morte. Então, isso nos leva a duas questões aqui, que é a vida eterna. O que vem a ser, então, a vida eterna? A vida eterna, nós temos duas dimensões da vida eterna. A vida eterna significa vida no eterno. Isso que é a vida eterna. Vida no eterno. Então tem a dimensão de Deus está em nós, ou seja, o eterno Deus. Os judeus chamam Deus de o eterno. O eterno no presente, o eterno no agora, a eternidade que entra no tempo e rompe com o tempo. Isso, do ponto de vista teológico, é kairos. O que é o kairos? Kairos é o tempo oportuno, é o tempo que Deus veio e mudou tudo. É um novo tempo, uma nova história. É a inauguração de um novo reino, de um kairos, de um novo tempo. Quem que inaugurou esse novo tempo? Jesus Cristo, por intermédio da sua morte e da sua ressurreição. Quando ele ressuscita, ele dá uma nova forma de ser as coisas. Ninguém havia ressuscitado. Jesus ressuscitou. Então, é uma nova história, um novo ser, é uma nova dimensão. Ele traz uma nova realidade, desconhecida ao ser humano, que é a realidade da ressurreição. Jesus não somente ressuscitou, mas se manifestou aos seus discípulos ressurreto. E disse, toca aqui, né? Vejam, encostem, né? Então, ele trouxe uma nova vida, uma nova realidade. Então, o que significa a vida eterna? Significa vida no eterno, Deus em nós, Deus habitando em nós, Deus vivendo conosco, nós vivendo com Deus nesta vida, e significa viver na eternidade, ou seja, vida após a morte. Mas a vida eterna não é só no porvir, a vida eterna se dá agora. Por que a Bíblia fala que nós temos a vida eterna? Porque o eterno vive em nós. Se o eterno vive em nós, ele eternizou a nossa vida. Ele fez com que a nossa vida adquirisse sentido eterno, planos eternos, né? Então tudo que Deus faz na sua vida, tudo que Deus faz por nós, Ele faz a partir dos seus propósitos eternos. Quer dizer que quando eu peço para Deus alguma coisa e Deus me dá alguma bênção, Ele ouve a minha oração, o que Ele tem, qual que é a finalidade da ação de Deus? A finalidade da ação de Deus é nos salvar, nos santificar e nos dar a vida eterna. Sempre. Toda a ação de Deus em nossa vida visa nos salvar, nos santificar e nos dar a vida eterna. Nós falamos na quarta aula, né? Por que Deus nos criou? E dissemos que Deus nos criou para se relacionar conosco, para nos amar e para ser amado. Então tudo que Deus faz para nós é com o fim de demonstrar o amor dele por nós e para que nós o amemos, assim como ele nos ama. Ou seja, é com o fim de relacionamento. E o fim do relacionamento é a eternidade. Tudo bem? Então, duas dimensões da vida eterna. A vida eterna no já e a vida eterna no ainda não.
o reino que ainda não veio, mas tem o reino que já veio. Nós vamos falar do reino na última aula, né? Mas o reino que ainda não veio é o domínio final de Deus sobre a história. É a volta do Senhor Jesus. Mas o reino que já veio é a vinda do Senhor Jesus, a ressurreição de Jesus e o poder da ressurreição de Jesus em nossas vidas, nós que participamos do poder da sua ressurreição. Então, para entender um pouquinho, Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso, né? O apóstolo Paulo é o principal a falar sobre o poder da ressurreição de Jesus. Filipenses capítulo 3. Ele diz assim, versículo 4, bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, considero por perda, pela excelência, né? Por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo venha a alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Então é muito bonito o modo como o apóstolo Paulo fala sobre o que significa a ressurreição e o novo nascimento para ele, né? Ele está querendo dizer assim, eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Existe uma grande diferença entre a justificação pelas obras, ou seja, o fato de eu me considerar justo porque eu cumpro a lei, porque eu faço o que é certo, eu faço tudo certinho, e a justificação pela graça e pelo amor de Deus. Existe uma grande diferença. A grande diferença está o apóstolo, nós falamos nas aulas anteriores, né? O apóstolo, quando tenta se justificar pelas obras, ele descobre que não consegue. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Mas ele fala assim, quando eu olho para mim em relação aos demais judeus, eu tenho do que me gloriar, porque eu sou fariseu, eu sou judeu. Fariseu era aquele que seguia a lei rigorosamente. Eu sou fariseu, eu sou judeu, sou da tribo de Benjamim, judeus dos judeus, hebreus dos hebreus, educado aos pés de Gamaliel. Então, ele tem muito motivo para se gloriar, ou para dizer assim, olha, eu tenho um gabarito bom aqui, ó, já estou quase chegando ali a sacerdote, né, dos judeus. Mas o que para mim era lucro, eu tenho por perda. E aí é muito bonito que ele fala assim, eu tenho por perda todas as coisas pela excelência ou pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor de quem eu perdi todas as coisas e considero como refúgio, como esterco, como porcaria. Então, o que é isso? A experiência do novo nascimento, a experiência com Deus, fez com que esse apóstolo, né, quando ele caiu por terra e ouviu o Senhor Jesus falando com ele, isso foi tão importante que o resto foi tudo deixado de lado. É isso que é o novo nascimento. O novo nascimento tem a ver com uma experiência tão intensa que as outras vão ser todas deixadas de lado. Jesus passa a ter uma importância tão grande que não é necessário sequer sacrifícios para estar na presença dele. Mas ele se torna alguém tão importante que o resto tudo morre. O resto tudo se desvanece. Eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Não quer dizer que o apóstolo Paulo foi assim e falou assim, ó, eu com a minha própria força, agora eu faço alguns sacrifícios para alcançar o conhecimento de Cristo Jesus. Quer dizer que o encontro que Jesus teve com ele e que ele teve com Cristo foi tão importante que o resto tudo perdeu o valor.
né? É aquilo que Jesus fala. O reino de Deus é semelhante a um homem que compra um campo e descobre que nele tem um tesouro, né? Aí ele vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque aquele campo faz o resto tudo perder a importância. Aquele campo é mais importante. É como uma moeda que é encontrada e a pessoa faz uma festa, chama os amigos e fala: ó, encontrei a dádiva perdida. Então é isso. O reino de Deus, quando nós encontramos o reino, quando nós entramos no reino, quando nós nascemos de novo, tudo mais perde valor. Somos uma nova criatura, um novo ser. Nascemos da água e do Espírito. Passamos a ser um bebezinho de novo, né? Passamos a vivenciar coisas que nunca havíamos vivenciado antes, né? Então, esse é o novo nascimento. Como é possível conhecer a Deus perfeitamente? Se nós lembrarmos aí do que nós estávamos falando, né? Nós só podemos conhecer a Deus porque Deus veio até nós. E Deus veio até nós por meio de Jesus Cristo. Mas como podemos conhecer o próprio Jesus perfeitamente? Pelo Espírito. Então, nós já dissemos isso, né? O Espírito nos leva para Jesus e Jesus nos leva para o Pai. Então, nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jesus, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti pela carne ou sangue, mas pelo Pai que está nos céus. O apóstolo, isso daí está em Mateus 16, 17. O apóstolo Paulo fala: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem jamais subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus as revelou para nós pelo seu Santo Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, também tem um texto que fala, né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, existe um conhecimento de Deus que nós não teremos se o Espírito Santo de Deus não ministrá-lo aos nossos corações. Jesus estava lá em João capítulo 3, João 3, né? João capítulo 3, Jesus está com Nicodemos. É 2 ou 3? Acho que é 3. 3. Jesus está com Nicodemos. Nicodemos é mestre da lei. Ele percebe que Jesus faz muitos milagres. E ele fala assim: mestre, sabemos que és mestre em Israel, porque não há ninguém que faça esse tipo de milagre. O que Jesus diz? Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Olha só, versículo 3, João 3,3. Respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É pesado o que Jesus falou. Jesus não está falando nem de entrar no reino. Jesus está falando sobre ver o reino. Os judeus esperavam o reino de Deus. Eles esperavam o Messias. Então, o Nicodemos chega em Jesus e fala assim: ó, descobrimos que o Senhor é mestre em Israel porque o Senhor faz milagres. E o que Jesus faz? Ele corta. Quem não nascer de novo não pode descobrir nada, nem ver o reino, muito menos entrar no reino. Então, para enxergar as coisas de Deus, é necessário ter Deus. Para enxergar a obra de Deus, é necessário nascer de Deus. Para enxergar o poder de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. E ele continua dizendo, o Nicodemos fala: como pode um homem velho voltar a nascer? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Nicodemos pergunta: como pode suceder isso? Jesus responde: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Jesus não está sendo sarcástico. Jesus está dizendo assim: você sabe o que eu estou falando. Você é mestre em Israel. Será que você, sendo mestre em Israel, não sabe o que significa nascer de novo? Nicodemos sabia que nascer de novo
tinha a ver com morrer para si mesmo, do batismo, na purificação dos seus pecados e viver uma nova vida para Deus. Mas ele vai de mansinho à noite se encontrar com Jesus, se faz de bobo, e Jesus dá uma direta para ele, né? Tu és mestre em Israel e não sabe o que significa nascer de novo? Tem que morrer para si, tem que se batizar, tem que confessar a Deus os seus pecados, ser perdoado dos seus pecados e ter uma nova vida, né? Ele estava falando da purificação para entrar no santo lugar. Porque para o judeu existe a purificação, né? E até nesse tempo João Batista já batizava. Então o pessoal ia lá, falava os seus pecados e ele, em arrependimento, batizava, né? Então o que Jesus está dizendo se não nascer da água, se não houvesse arrependimento, nem começou o processo. Porque a doutrina da purificação para os judeus era só para os sacerdotes, né? Sim. Só eles se lavavam, né? Antes de entrar. Por isso que ele falou, tu és mestres e não está sabendo disso? Mas a purificação... Não tem a ver com isso. Não existia, o batismo já existia. Já. Né? Então o João Batista já estava batizando, existiam outros que batizavam, e o batismo era purificação. Então a comunidade tem acesso à purificação. Basta ir no João Batista ou em alguém que está batizando, confessar, né, e ser batizado, ser purificado. Mas não estava no Pentateuco. Ou estava? Não. O batismo não é do Pentateuco. É uma tradição que vem com os profetas, pós os profetas, a tradição de batismo. Mas já estava naquele tempo. Então Jesus já se refere a ela, né? Nascer de novo já é o batismo. Para a mentalidade judaica, nascer de novo já é batizar, né? Então, só que o Nicodemos está questionando: como que eu posso nascer de novo, voltar a ser uma criança? E Jesus está dizendo: olha, quem é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então importa-vos nascer novamente do Espírito, da água e do Espírito. Agora, como é possível nascer de novo? Essa é a pergunta de Nicodemos. Como é possível nascer de novo? Tem que morrer primeiro. Exato. Então, para nascer de novo, tem que morrer para si mesmo, né? E o problema de um homem como Nicodemos morrer para si mesmo é que envolve uma série de doutrina que ele vai ter que abandonar. Perder muita coisa. Ele vai perder muita coisa. Então, o novo nascimento é algo extremamente sério. Porque é renunciar a tudo por amor a Jesus. Mas como que eu faço para renunciar? É tão difícil renunciar, né? Como eu faço para renunciar? Aparentemente é difícil. Lembra do jovem rico? Conhece os mandamentos? Mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Todos, e guarda desde a infância. Então só te falta uma coisa: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Os discípulos, vendo isso, se maravilharam e disseram: se esse cara não pode ser salvo, quem é que pode se salvar? E Jesus fala: o que é impossível aos homens é possível a Deus. A questão é que a salvação não está nesse sacrifício. Não é isso. A salvação está em nascer de novo. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Então terás uma herança no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer? O reino de Deus envolve amor incondicional. Entrega incondicional. Então, se nós nascemos para Deus, conhecemos a Deus, tudo perdeu valor. Tudo. Seja riqueza, seja os nossos méritos, tudo perdeu valor. Por amor a Cristo. É que nem o apóstolo Paulo. Por amor a Cristo, eu tenho por perda todas as coisas. Não é um sacrifício. Eu não estou... Olha, agora eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, vou deixar meu trabalho, vou largar tudo e vou virar pastor. Não é isso, né? O que o texto está querendo dizer, o que o apóstolo Paulo diz é que a experiência é tão grande, é tão sublime, é tão relevante, que o resto tudo fica de lado. E isso é o novo nascimento. Uma das coisas que eu vejo assim, que às vezes mais dificulta a gente entregar é entender que você tem que morrer até para a sua família, né? E muitas vezes a gente não consegue, porque tem filhos que não são convertidos, né? E isso assusta muita gente, né? E eu acho que o problema é conseguir entender que quando você morre para isso, você não está deixando de amar.
Pelo contrário, você está botando as coisas na prioridade correta. Né? Exato. E isso é muito difícil para a gente. Né? Não, é um paradoxo, porque assim, Jesus fala, aquele que não renuncia pai, mãe, irmão, esposa, filhos por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Né? Mas, quem renuncia pai, mãe, esposa, filhos por amor de mim, receberá nesta vida 100 vezes mais e a vida eterna. Aí a gente fala, mas Jesus está dando o caminho das pedras. Renuncia que eu vou te abençoar. Por que as pessoas não renunciam? Né? É o grande paradoxo. Então, é o grande paradoxo. Quem amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, Jesus diz, achará. Ou seja, a vida está em você perder ela por amor a Jesus. Perder tudo por amor a Jesus. Deixar tudo no altar. Deixar tudo com Deus. É nisso que consiste a verdadeira vida. A felicidade vem com esse negócio. Mas a gente fica segurando aqui, segurando ali e nunca perde a vida. E pelo fato de nunca perder, nunca encontra. Ou seja, quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrar. Mas quem não perder, vai perder. É um paradoxo. É um paradoxo. É o que Jesus fala. Por quê? Quem amar a sua vida, vai perder a vida. Vai viver para si mesmo e vai acabar com a sua vida. Mas quem não amar, quem amar mais a Deus, vai encontrar não somente a vida, como a vida eterna. Percebe? Quem viver para o filho, para a esposa, não está errado. Mas do ponto de vista de Jesus, se Jesus for deixado de lado por conta do trabalho, do filho, da esposa, seja de quem for, essa pessoa vai perder a vida. Né? Mas se renunciar por amor a Jesus, não quer dizer que Jesus vai acabar com essas vidas. Vai abençoar e vai dar 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Mas a fé implica se jogar. Eu acho que é interessante até, acho que aquela passagem que fala assim, os seus irmãos e a sua mãe estão aí querendo falar com o Senhor. Eu acho que é Jesus também ensinando a gente a isso, né? Não é que ele não ligava para a mãe dele, mas naquele momento ele estava ali na obra, era prioridade, né? Exato. E o pastor falando aí, estava me vindo, acho que me falta, talvez, para a gente, quem já tomou a decisão, né, renunciar, é a gente ter a visão do reino, realmente a revelação do Espírito Santo de Deus. Porque se a gente tiver realmente em nosso coração testificado aquela palavra, né, que o pastor citou aí, que é semelhante ao terreno que tem um tesouro, aquela pérola que a gente vende tudo, se a gente tiver essa revelação, se a gente buscar essa revelação do Espírito Santo de Deus, com certeza a gente vai renunciar. Né, Não é a própria família de Jesus, não. Os irmãos não criam nele, mas depois creram. Exato. E com os discípulos, né? Os discípulos também não entendem bem esse paradoxo da mensagem de Cristo. Eles só vão entender depois que Jesus ressuscita, de fato, né? Que até então eles não sabiam, né? O Pedro falava que estava disposto a seguir Jesus para onde quer que fosse, mas Jesus morreu e Jesus falou, você vai ser o primeiro a me negar, né? Antes que o galo cante, você vai me negar. E ele negou, de fato. Mas a grande questão está na ressurreição, né? No fato de que quando os discípulos perceberam que Jesus ressuscitou, então acabou o medo da morte. Então acabou o medo da entrega. Às vezes a gente não entrega a vida para Deus porque tem medo de morrer, tem medo do outro morrer, tem medo de uma série de coisas. Mas Jesus ressuscitou. Acabou o medo. Existe a eternidade. Existe um sentido eterno para a vida. Então, se Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele. Basta estarmos nele e Ele estar em nós. Qual que é a condição para a vida eterna? Estar em Deus e Ele em nós. Essa é a condição. Permaneça com Deus. Esteja em Deus. Né? Deixe Ele sempre perdoar os seus pecados. Se porventura pecar, temos um advogado junto ao Pai, intercede por nós, pede perdão e continua. Permanece. Nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam para a salvação. E Ele vai agindo em nós, nos transformando segundo a sua vontade. Essa é a condição. A condição é permanecer em fé. É continuar deixando Ele levar. É perder a dimensão de todas as coisas e caminhar rumo ao alvo. O apóstolo Paulo, esquecendo o que para trás fica, olhando o que está diante de mim, caminho rumo ao alvo. Deixa para trás o passado. Olha para frente
e sempre na direção de Jesus. Pequei, errei, Senhor, me perdoe, continua a trajetória, continua a caminhada. Ó, tem uma coisa lá do passado, deixa no passado, né? Então o novo nascimento é isso. É um derramamento do sangue de Jesus sobre o nosso passado que nos faz olhar para a frente. O passado apenas nos firmou com Jesus. É testemunho para a gente olhar em direção ao futuro. Amém? Deixando as coisas que ficaram. Deixando as coisas que para trás ficam, avançando as que estão adiante de nós, caminhando rumo ao alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Está em Filipenses 3. Deixa eu ver onde. Estava aberto lá, né? Mas Filipenses 3, versículo 13, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, passando aqui já para o final, que vantagens há em ser nascido de Deus? Do ponto de vista aí da vantagem, né? Que vantagem nós temos com isso? O que nós ganhamos com isso? Ser nascido de Deus. Alguém se arrisca aí? Vantagem nós temos nascido novamente. Todas. Que vantagem nós temos? Porque para o mundo é uma desvantagem. A vida eterna, paz, A certeza da no glória. interior, Sim. paz no nosso interior. Exato. Porque lá fora alguém pensa assim, Mansidão. eu vou me converter no final da vida, vou esperar passar um tempo, depois eu me entrego, né? Que vantagem nós temos em sermos nascidos de Deus? Nós passamos a pertencer à família de Cristo, à família de Deus. Nós somos parte do povo de Deus. E o povo de Deus está debaixo da promessa de Deus a Abraão, das bênçãos de Deus para toda a linhagem, para a linhagem santa, né? Somos parte do remanescente santo, somos enxertados na videira santa. Então, nos tornamos parte daquele remanescente escolhido de Deus, amado por Deus. Sacerdócio real, Aquele povo que contra a casa de Israel não vale encantamento. Passamos a ser o novo Israel. Nós somos Israel. Somos nascidos de Deus, passamos a ser Israel. A promessa que estava sobre Israel agora é nossa. Herdamos essa promessa. Ela é nossa, pertence a nós. Vós sois povo santo, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de exclusiva, né? Ou seja, Israel somos nós. Aleluia. E não aquela nação, somos nós que fomos enxertados, nós que somos o remanescente santos de Isaías, remanescente santo. Então somos nós. Aqui em João 17, versículo 3, assim, que a vida eterna é: te conheço a ti só, Exato. o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Exato. É a vida eterna no sentido temporal, né? A vida eterna é essa. Conhecer a Deus é conhecer o eterno, a eternidade, é viver na eternidade, né? Quem conhece a Deus tem a experiência com o eterno Deus, né? Passa a vivenciar coisas eternas, é eternizado por Deus, né? É santificado, desfruta de coisas do além, né? Desfruta de coisas eternas, né? Isso é muito importante. Que vantagem há em ser nascido de novo? Passa a pertencer à família de Deus, ao povo de Deus. A Bíblia fala que Deus nos concede grandíssimas e preciosas promessas e por meio dela nos tornamos participantes da natureza divina. Está em 2ª carta de Pedro 1, versículo 4. Quem crê também é recebido como filho de Deus. O que significa ser filho de Deus? Amados, agora somos filhos de Deus, somos mesmo seus filhos. Isso quer dizer que, como filho de Deus, nós somos herdeiros de Deus, né? Seria o próximo passo, né? O filho também é herdeiro, né? Então, tem um texto que fala aqui: e se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, seremos glorificados com Cristo. Herdamos todas as suas promessas, herdamos o seu poder, herdamos a sua autoridade que existe no seu nome. Então, há muitas coisas, né? O direito à herança, a nossa herança é a vida eterna e todas as bênçãos que Deus concede nesta vida.
Tudo, pois, quando pedires ao Pai em meu nome, vou-lo darei. Porque nós temos a herança, né? Ganhamos o nome de Cristo, somos da família de Deus, o nome de Cristo está sobre nós, né? Nós podemos ir na autoridade do Senhor Jesus, podemos ir como parte da linhagem de Jesus Cristo. E agora, será que isso é importante, né? Que valor isso tem para o mundo? O que significa ser uma nova criação? O que é a nova criação? A nova criação não é a criação criada pelo pecado, né, que está debaixo do pecado, mas a que foi ressuscitada com Cristo. Somente Deus tem poder de criar um novo ser. A promessa de novos céus e nova terra foi dada por Deus e é para nós. E a presença do Espírito Santo nos faz uma nova criação. Vou citar alguns versículos que falam assim: através de Cristo passou a existir um novo concerto, uma nova aliança. Através de Cristo passou a existir uma nova criação, 2 Coríntios 5,17. Um novo nascimento, João 3,3. Uma nova vida, Romanos 6,4. Um novo homem, Efésios 4,24. Uma nova massa do pão, 1 Coríntios 5,7. Um vinho novo, Lucas 3,38. Um novo mandamento, João 13,34. Todos esses elementos são simbólicos e mostram a experiência e a novidade de viver aos pés do Senhor Jesus. Uma vida com Cristo ressurreto. Então, vive em novidade de vida, né? A Bíblia fala assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é uma nova história, é uma nova vida, é um novo tempo, é uma nova caminhada, é um novo concerto, é um novo amor, uma nova lei, né? Tudo novo. Eu não sei quantos dos senhores já experimentaram aí, né? Essa experiência de viver para Deus, né? De viver com Cristo, de se apegar a Cristo, né? De largar tudo e entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Isso acontece ritualmente, isso acontece, essa entrega se dá perante os outros no batismo. O batismo, ele não é, né, falando um pouquinho sobre o batismo não é a santificação. Tem gente que acha que precisa ser santo para batizar, mas não é. Isso é impossível, né? Quem tentar ser santo para depois batizar, não vai batizar nunca. Nunca mesmo. O batismo é entrega, é o começo da caminhada cristã. É quando a gente vai passar pela porta que é Jesus. Se não passar pela porta, não vai conseguir subir essa escada, né? A escada da santificação. Então, no batismo a gente fala assim: Senhor, eu me entrego, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu não tenho mais condições, eu desisti de nadar contra essa correnteza, me salve, me ajude. E aí ele vem, né, e faz uma operação de resgate lá, joga a boia, a gente só levanta o braço e ele puxa. Porque se começar a bater muito o braço, né, afoga o salva-vida, no caso de Jesus não, né, mas não precisa bater o braço, é só deixar ele conduzir. Isso é salvação. O batismo é o sinal de que somos salvos, que somos uma nova criatura, de que somos herdeiros da promessa. É isso que é o batismo. Não sei quantos aqui ainda não se batizaram, mas o batismo é o reconhecimento da entrega. Se creres e fores batizado, serás salvo. O que Jesus quis dizer com isso? Se não creres, já está condenado. Jesus não falou se não creres e não fores batizado. Ele fala se não creres. Porque o batismo sinaliza a fé. O primeiro passo é a fé. O segundo é o batismo. É morrer para si mesmo. O batismo é um sinal de fé. Então o batismo é dizer assim: olha, eu já desisti. Ainda que eu não consiga, não estou conseguindo viver em santidade, não conseguindo viver, mas eu me entrego. Eu jogo nas suas mãos, Senhor. Eu me entrego. Eu me rendo, né? Eu decidi. O pessoal costuma dizer que é uma procuração que a gente faz assinada em branco. Fala para Deus, pode escrever o resto. Escreve aí o que o Senhor quer. O batismo é isso. Não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas ouves a sua voz. Amém. Quem é nascido de Deus não sabe de onde vem e nem para onde vai. Ele perde o domínio da sua vida. Totalmente. Não sei se os senhores já perderam o domínio, mas se não, eu desafio. Aliás, Deus, né, que o Espírito Santo de Deus toque nos nossos corações e nos desafia a perder. Nos desafia a perder o domínio das nossas vidas. Não entregue para ninguém, só para Jesus. Amém? Deus abençoe.